Mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu sou o Felipe, pastor dessa turminha aqui. Vocês são sempre bem-vindos, tá bom? Esse jovenzinho aí também que está aqui na frente. São seus filhos, Cátia? Não, né? Ah, são filhos de vocês. Ah, legal, que benção. Ah, ele é seu filho. Ah, que legal, que benção. Sejam muito bem-vindos. Amém, amados? Não esqueci de nada não, aniversário, nada não, né? Tudo certo, né, Manu? Tudo tranquilo, né? Então, vamos seguir aqui. Eu queria iniciar essa noite lendo com vocês Isaías capítulo 6, versículo 8. A gente vai falar de um tema que a gente já está ouvindo bastante, mas eu vou confessar para vocês que eu fui motivado por ele, a aula que eu dei nesse sábado para o Vini, para a Rebeca, para o Elias, para a Tati lá em casa. E eu decidi trazer um tema parecido, ou melhor, a mesma coisa, mas falando de uma forma diferente para nós aqui. Então, Vini e Rebeca me suportam mais uma vez no mesmo assunto, mas eu acredito que seja bom para nós falarmos sempre dessas coisas. Amém? Isaías capítulo 6, versículo 8, fala assim: Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. É tão pequenininho que eu vou ler mais uma vez, eu queria que você ou lesse ou prestasse bastante atenção. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: A quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. A gente pode orar? Pai, nós colocamos diante do Senhor essa hora, esse momento, de compartilharmos, Pai, a sua palavra, e nós oramos, pedimos ao Senhor, abre o nosso entendimento, Pai, a nossa compreensão um pouco mais nessa noite, e que cada um aqui possa sair desse lugar, entendendo a Tua palavra um pouco mais, crescendo, sendo edificados, ó Pai, pela Tua palavra, sendo lavado pela Tua palavra, Pai, sendo direcionado pela Tua palavra. Essa é a nossa oração. Que o Senhor possa liberar algo da Tua parte nessa noite sobre nós, nesse lugar. E toda e qualquer distração, tudo que queira nos atrapalhar ou impedir, Senhor, a Sua voz nessa noite, Pai, que seja tirado em nome de Jesus. E que possamos estar com a nossa atenção, com o nosso coração, Pai, ligados, Pai, naquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Tem música hoje, David, para mim? Aquele fundo musical, eu preciso dele, eu gosto. Tô, né? Querido, esse versículo aqui, ele vem de um contexto de Isaías, capítulo 6, aonde você deve lembrar que Isaías, ele tem uma visão do trono de Deus, e ele fica maravilhado, mas ao mesmo tempo muito temeroso diante daquilo que ele viu, porque ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele viu também um templo ali na eternidade, e viu serafins que estavam diante do Senhor, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com mais 2 eles voavam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E quando Isaías tem essa visão, ele fica aterrorizado, e ele fala: Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E no mesmo momento, um desses serafins desceu com fogo no altar e tocou a sua boca com uma brasa viva, e o seu pecado foi retirado. Foi aquilo que o serafim falou para ele. E depois desse momento, o que acontece é exatamente esse diálogo de Deus, falando assim: Então, quem nós vamos enviar? O povo precisa ouvir, as pessoas precisam ouvir quem nós vamos enviar. E Isaías agora com um coração completamente diferente, porque teve no seu coração agora, foi livre de toda a culpa, porque o anjo o tocou e o seu pecado foi tirado. É isso que está escrito lá no texto. Ele agora fala assim: Eis-me aqui, pode me enviar. O tema dessa mensagem, o tema da mensagem dessa noite é: Ide, fazei discípulos. Então nós vamos partir daqui, dessa ideia de que
nos dias de Isaías, havia uma necessidade muito urgente de proclamação do Evangelho. Isaías é um livro profético, porém, a gente pode dizer que ele é o Evangelho do Velho Testamento. Porque Isaías, ele fala do Messias, ele fala dessa boa nova que nós recebemos, que é Jesus, o Cristo. Amém? Então, tem muita revelação messiânica no livro de Isaías. Então, aquele povo, nos dias de Isaías, precisava ouvir essa mensagem. E Jesus, agora não na sua forma de Cristo, de Jesus ali, mas sim como Pai também, ele está chamando Isaías para proclamar esse evangelho, está chamando Isaías para declarar e falar para o povo aquilo que o povo precisava ouvir. E os dias de hoje também nós estamos vivendo a mesma coisa, nós precisamos de proclamação do evangelho, a mesma necessidade permanece, que o evangelho do reino de Deus seja anunciado. Amém? Você crê nisso? Que o evangelho ainda precisa ser anunciado? De verdade? Sim? Vocês estão com amém, então? Precisa. Sim, amados. O evangelho precisa ser anunciado. O evangelho precisa ser pregado. Então, a mesma pergunta de Deus, a gente pode dizer que ela ecoa também nos dias de hoje. A quem enviarei? Quem irá por nós? Então, a questão não é se Deus chama, mas quem está disposto a responder esse clamor do Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim, ou envia-me, né? Como Isaías o fez. Quem está disposto a responder da mesma forma como Isaías respondeu? E aí? A minha pergunta para você é: você está disposto a responder dessa forma também? Envia-me, Senhor. Me manda para onde o Senhor quiser, ou para a pessoa que o Senhor quiser me enviar, para que ela possa ouvir desse evangelho, para ouvir do seu reino, ouvir a sua palavra. Amém? Deus continua chamando, querido, homens e mulheres que se dispõem a esse chamamento. Amém? O chamado não é apenas para profetas, o chamado não é apenas para missionários, o chamado não é apenas para evangelistas, o chamado não é apenas para pastores e mestres. Eu falei os 5 ministérios. O chamado, querido, é para todos nós. O Senhor nos chama, Ele chama a igreja a anunciar esse evangelho, a anunciar as boas novas do seu reino. Amém? Então, se você talvez esteja sentindo o chamado de Deus para a sua vida, não rejeite a voz do Espírito Santo, mas atente-se a ela firmemente. Às vezes, querido, nós nos colocamos em uma condição muito semelhante a Isaías. Eu fiz questão de contar o início aqui, eu acho que eu não vou ler para não tomar muito tempo. Mas provavelmente aquela cena que Isaías viu, ela foi muito importante na vida dele. Porque eu não sei se você percebeu no texto, na história que eu contei para você, mas Isaías carregava uma culpa. Ele carregava algo no coração dele. Ele se via como um homem de lábios impuros que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava falando assim: olha, eu sou pecador e habito no meio de um povo que peca, que está pecando. Nós somos pecadores. Mas Isaías, ele tem um encontro com o Senhor, ele tem uma visão de Deus. E aquela visão muda tudo na sua vida, muda, na verdade, o seu ministério, muda a maneira dele falar. Se você olhar as profecias de Isaías antes dessa visão e as profecias de Isaías depois dessa visão, você vai ver que é algo completamente diferente. Porque agora Isaías tem uma revelação de um Messias. Isaías tem a revelação do Cristo, que nós temos hoje. E, querido, isso é poderoso demais, porque quando nós olhamos para Jesus, nós fazemos a mesma coisa. Ai de mim. Então, é comum que a gente possa olhar para esse Cristo, admirar esse Cristo, e a gente se considerar indigno de pregar, falar dele, ou mesmo de anunciar esse evangelho para alguém. Às vezes a gente olha para nós e não se vê capaz
de fazer isso. Às vezes a gente se sente inferiorizado, às vezes a gente acha que a gente não tem conhecimento suficiente para realizar tal tarefa. Mas essa não é a verdade. E é bem provável que Isaías carregava também essa culpa, por isso ele tem aquela visão e o anjo do Senhor lá, o serafim, desce e toca nos seus lábios e fala assim: agora você está limpo, agora você está purificado, agora você não carrega mais culpa nenhuma, vai e pregue esse evangelho. Amém? A gente vai perceber a similaridade disso com aquilo que Jesus fez. A gente vai andar um pouco mais para frente e você vai perceber que foi exatamente isso que Jesus fez conosco, fez com a igreja. Às vezes a gente carrega, amado, e talvez você está aqui nessa noite, você está com culpa. Você está pensando: eu não tenho essa capacidade, sabe? Eu sou limitado, eu não posso, eu tenho os meus problemas. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus resolveu o nosso problema. Amém? Jesus retirou a sua culpa. Amém? Isso para a gente poder seguir. Então, nós temos ouvido o clamor de Deus, ou estamos distraídos com a nossa própria agenda? É uma pergunta. Será que nós temos, de fato, como igreja local aqui, essa comunidade de fé, que a Vanessa gosta bem de expressar e falar, será que nós temos ouvido esse clamor do Senhor, esse ide de Jesus? Ou será que a gente ainda está distraído com as nossas próprias agendas? Nos nossos dias, a voz do Senhor ainda vai encontrar corações disponíveis e sensíveis para atender a esse clamor dele? Aonde você está? Aonde Deus tem colocado você? Será que o Espírito Santo não está clamando para que você esteja sensível à vontade dele, ali aonde você está? E aí eu posso falar aqui do prédio que você mora, do bairro que você mora, do lugar que você trabalha, você estuda, das pessoas que se relacionam, a família que você nasceu. Porque a gente não escolhe isso, né? Será que você está sensível ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, a esse clamor? Porque talvez Deus queira enviar você, ou melhor, Deus esteja enviando você para algum lugar. E não necessariamente esse lugar pode ser uma nova cidade, um novo município, mas pode ser, talvez, o seu próprio bairro, a sua própria parentela, o seu lugar de trabalho. E o que talvez você não esteja percebendo, ou melhor, talvez você não esteja tão sensível à voz do Espírito que está falando com você. E Ele quer enviar você. Bom, esse chamado exige uma entrega. Não é verdade? A vida de Isaías foi uma vida muito difícil. Eu nem vou falar como ele morreu para que você não fique com medo ou escandalizado. Mas a vida daqueles que anunciam as boas novas do reino de Deus, ela nunca vai ser fácil. Ela sempre vai exigir uma entrega da sua parte. Para anunciar o evangelho do reino de Deus, você vai ter que entregar alguma coisa. E você também vai arrumar alguns inimigos. Pode ter certeza disso. Amado, quando você começa a pregar o evangelho no seu ambiente de trabalho, quem já viveu isso, sabe do que eu estou falando, você faz muitos amigos, mas também você faz inimigos. Pessoas que começam a olhar para você e falar: tá, esse papinho, essa história, lá vem. Não é assim? Às vezes essas pessoas não estão amando você, elas estão odiando o que você está fazendo. Mas não é você, é aquilo que está em você. Então, pode ser que nessa tarefa de anunciar essa
boa nova do reino de Deus, você encontre problemas. Está desligado ali, que eu estou vendo vocês olharem para ali. Então, amado, isso é uma entrega da sua vida. Isso é entregar a sua vida. Porque você pode muito bem falar assim, não, mas eu não quero me indispor, eu não quero, criar conflito com ninguém, então deixa eu quietinho aqui no meu canto. Mas o Espírito Santo, ele está chamando você não para um lugar de conforto, mas justamente para um lugar de desconforto. O Evangelho de Jesus, ele é desconfortável. Sabia disso? Se você estiver vivendo o Evangelho num ambiente de promiscuidade, um ambiente de coisas mundanas, de coisas que não agradam ao Senhor, pode ter certeza que a sua presença ali vai incomodar alguém. Alguém vai tentar trazer você para o ambiente deles, sabe? Vão tentar falar, não, mas vem cá, por que você não faz as mesmas coisas que a gente faz? Por que você quer ser diferente? Mas, na verdade, isso se trata de um incômodo que o próprio Evangelho, um desconforto que o próprio Evangelho causa. Isso é real, isso é verdadeiro. Agora, o que se faz com isso? O que nós fazemos com esse desconforto? Nós continuamos causando desconforto. A gente não muda. Nós não mudamos para que as pessoas se sintam melhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque a palavra de Deus é que está produzindo isso. Então, o que você precisa fazer? Continuar vivendo a palavra, mesmo que ela esteja causando desconforto naquele lugar aonde você está. Isso é uma entrega da sua vida. Isso é uma renúncia. Isso é um despojar de si mesmo. Amém? Que vai acontecer para todos aqueles que decidirem anunciar esse Evangelho dessa forma e dessa maneira. Vai causar desconforto. Mas faz parte, amado. Se você desejar ficar confortável, não pregue o Evangelho. Se você desejar um ambiente mais sociável, não fale de Jesus, não anuncie o reino de Deus, porque aí você não vai incomodar ninguém. Mas, porém, Jesus, ele disse uma coisa para os seus discípulos, ele falou assim, olha, aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Agora, quem perder a vida por amor de mim, achará. Amém? Então, o Evangelho vai exigir isso de você. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, eu acho que os irmãos estão com problema de projetar. Aí agora, se você não tem Bíblia no seu celular, não tem Bíblia de papel, ai. Mas preste atenção que você vai ouvir, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, fala assim, então Jesus se aproximou deles e lhes disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o que Jesus faz aqui? Ele está dizendo algo muito interessante. Ele está falando assim, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Então, ele está falando assim, olha, por conta dessa autoridade que me foi dada, eu dou uma ordem para vocês. Eu dou um mandamento para vocês. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então, a gente vai entender que fazer discípulos, que é essa ordem de Jesus, ela não é uma ação que a gente pode escolher fazer ou não fazer. Jesus começa o versículo falando, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, fazer discípulos, amados, é uma ordem de Jesus, e não
uma opção para você. Eu vou repetir de novo aqui para ficar bem clarinho. Fazer discípulos é uma ordem de Jesus para a sua igreja, para cada um de nós. Amém? O que tem em Filipe e Mateus, capítulo 28, com Isaías? Você está falando de Isaías, agora você está falando de Jesus e Mateus. Tudo a ver, amado. A ordem que o Senhor deu para Isaías lá na frente, ou melhor, lá atrás. Ele agora aqui na frente está fazendo isso com a igreja através de Jesus. Mandando que a igreja anuncie o Evangelho. Que a igreja pregue o Evangelho. Só que Jesus ele vai dar uma conotação diferente. Não é apenas uma pregação para um povo. Mas agora Jesus está mandando ir a todas as nações. E ele está melhorando esse negócio. Ele está elevando. Porque agora ele está usando um outro termo. Ele está falando, vão e façam discípulos. E eu vou explicar para você a diferença. Isaías, ele estava profetizando para o seu próprio povo. Então, teoricamente, a gente vai entender que todo mundo ali já devia ser discípulo de Deus. Todo mundo ali já seguia Deus, só que eles estavam perdidos no seu entendimento, na sua vocação. Aí agora o que Jesus está fazendo? Ele está pegando os seus discípulos e está mandando eles irem para o mundo inteiro e fazer novos discípulos. Ou seja, agora sai de Israel, sai apenas desse lugar que vocês estão e vão muito além. E eu não quero apenas que vocês preguem uma palavra, eu quero que vocês façam discípulos. E a gente vai entender a diferença de pregar uma palavra e de fazer discípulos. São duas coisas que elas podem parecer a mesma coisa, mas não é. E você vai entender no decorrer dessa questão aqui. Agora, o que é interessante aqui, amados? Jesus dá essa ordem para os seus discípulos depois que ele já tinha morrido na cruz e pagado pelos pecados, ou melhor, ele tinha morrido em nosso lugar e pagado a nossa dívida e tirado os nossos pecados. Você lembra lá atrás que Isaías estava com o peso de um pecado no coração dele? Eu sou um cara de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E aí, quem tirou o pecado de Isaías, querido? O que Isaías fez para acabar com o pecado dele? Nada, ele só reconheceu o seu pecado. E aí o serafim foi lá, o anjo desceu, tocou e falou, agora a sua culpa foi tirada. Jesus, ele tinha acabado aqui de ressuscitar, na verdade acabado não, já deve passado aqui uns 40 dias mais ou menos, que ele ressuscitou e ficou com seus discípulos. Mas nesse momento aqui, toda a culpa da igreja já tinha sido arrancada e tirada. Então perceba o padrão de Deus. Antes dele enviar você, ele limpa você. Ele purifica você. Amém? Você já está purificado. A sua culpa foi tirada na cruz. O que talvez você ainda não tenha feito é reconhecido todos os seus pecados. E entendido que Cristo já levou eles também na cruz. Mas o que o Senhor está falando para você é o seguinte, olha, agora que eu limpei, que eu purifiquei você, vai e faça discípulos, porque você ainda continua parado. Então, como igreja ainda, talvez a gente esteja nessa questão ainda, lutando contra as nossas coisas, contra os nossos pecados, contra as nossas impossibilidades, contra as nossas fraquezas, mas o Senhor já deu uma palavra de ordem, o Senhor já nos tocou para nos tirar o pecado, o peso, e nos enviar. Amém? Você está entendendo isso, irmão?
Eu estou falando isso por quê? Por que eu estou precisando falar isso para você antes da gente falar de fazer discípulo de uma forma mais propriamente dita? Porque talvez você ainda carregue culpa e você ainda não se sinta apto para fazer isso que o Senhor mandou a gente fazer. Amado, todo o trabalho de Deus para limpar a igreja, para purificar a igreja, não foi em vão, não pode ser em vão. O propósito do Senhor em cuidar de você, em purificar você, em tirar o seu pecado, foi para que você dê fruto. A gente vai olhar para um exemplo de uma videira, por exemplo. O que a videira dá, gente? Uva. Isso aí. O que o agricultor ele faz? Ele cultiva, mas ele precisa podar, limpar toda aquela videira. Quem já viu uma plantação aí de uva, pelo menos na internet, já pôde ver que às vezes ela fica sem folha alguma praticamente. É porque aquele agricultor ele foi lá e ele arrancou tudo. Aí tu fala, matou a planta. Não, aquilo era uma ação necessária para que ela pudesse brotar de novo com vida. Às vezes a gente pensa que Deus vai nos matar, né? Mas na verdade o que Ele está fazendo é limpar você, purificar você, para que você possa dar fruto. Mas o propósito é esse, a finalidade é essa, dar fruto. A igreja precisa frutificar. A sua vida precisa frutificar. E, amado, a gente vai trabalhar aqui falando de fruto, e alguém pode pensar que eu estou falando assim, então o fruto é ganhar pessoas para Jesus. Não. Presta atenção. O fruto está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, bondade, fidelidade. Contra essas coisas não há lei. E dando esse fruto, manifestando esse fruto, alguém vai comer de você. Alguém vai se alimentar de você. Manifestando fruto, alguém vai olhar para você e vai falar, opa, tem coisa boa aqui que eu possa me usufruir e servir. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Quando o fruto do Espírito, ele se manifesta na sua vida, você atrai pessoas. As pessoas são atraídas, porque há um fruto na sua vida. E aí, querido, você faz discípulos de Jesus. Amém? Então, voltando aqui, não é uma opção, é uma ordem. Você nasceu para isso. Você foi chamado por Deus para isso. Uma videira nasceu para produzir uvas. Um discípulo de Jesus nasceu para frutificar e fazer discípulos. A igreja de Jesus, ela nasceu dessa frutificação. Jesus foi uma semente que morreu para que pudesse dar muito fruto. E ele falou assim, olha, se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Nós também somos como grãos de trigo, que precisamos cair na terra e morrer para dar fruto para o reino de Deus. Mas precisamos frutificar. Amém? Então, amado, nessa noite, se você achava que fazer discípulos era algo apenas para algumas pessoas, você não vai sair daqui nessa noite com esse pensamento mais. Você sai daqui agora com um pensamento renovado, transformado. É completamente diferente. Tudo pode começar por uma pregação.
mas o propósito final é fazer discípulos. O nosso dever é conduzir pessoas para uma transformação de vida. E aqui está a diferença. Eu queria que você prestasse muita atenção de verdade nisso. Porque às vezes a gente sai para a rua para pregar. E eu não estou dizendo que a gente não vai fazer isso, a gente deve fazer. Quem é mais antigo aqui lembra do ar livre. Falei com Elias e com a Tati lá em casa no sábado, Elias lembra, né, dos ar livres, né, Elias? O pessoal e por um acaso estava acontecendo lá no Jockey no sábado à tarde. Eu estava ouvindo, cara, lá da minha cama, eu estava meditando na palavra, eu estava ouvindo o som da guitarra, blang, 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 as mesmas musiquinhas tal, da Assembleia, aquela lá, Robinho deve conhecer toda. Mas o irmão estava lá fazendo ar livre. Agora, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo discípulos? Não necessariamente, eles estavam pregando. E aí a gente pode se envolver com a pregação, que ela diz respeito ao quê? Você ir para a rua, pegar uns folhetos, pregar, levar, falar de Jesus para alguém, e depois falar, olha, vai em paz, que Deus abençoe. A pessoa talvez possa até fazer uma declaração, falar, eu quero Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E você fala, opa, ganhei 10 almas para Jesus hoje. E você nunca mais vê essas 10 almas que você ganhou para Jesus. E lá no céu, você vai chegar para Jesus e falar, Senhor, aqui, as minhas contas aqui foram mais de 1000. Porque no dia tal eu ganhei 10, no outro eu ganhei 30, no outro... E aí você vai fazendo as contas e Deus vai falar, meu filho, eu não sei, essas pessoas que você pregou, não chegaram aqui não. Ué, Jesus, mas eu preguei. Aí Jesus vai perguntar, mas você fez discípulos, como eu falei, ou você só pregou? Você pescou a diferença? Qual é a diferença, Felipe? Está no que Jesus falou. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, até a consumação dos séculos. Isso dá trabalho. Pregar é fácil. Fazer discípulo é um pouco mais difícil. Tudo começa com a pregação. Porque precisa ser proclamado. Alguém precisa ser enviado para pregar. Mas quem está pregando tem que ter o conhecimento, ou melhor, o entendimento de que a obra não para ali. Que ela precisa ter continuidade. Então, talvez Deus esteja usando muito você no seu ambiente de trabalho para pregar para pessoas. Mas você está fazendo discípulo? Porque a pregação do Evangelho é poderosa. E ela vai ter a finalidade de levar aquela pessoa a um conhecimento do Senhor, a um entendimento de que ela precisa ser transformada, ela precisa passar por um novo nascimento. Então, isso fala de quê? Dela falar um sim para Jesus. E a partir do momento que ela falou um sim para Jesus, agora você já começa a entrar no discipulado, porque agora você começa a falar para ela, olha, você também precisa se batizar. E depois que você batiza essa pessoa, agora você vai ensiná-la. E quando você para de ensinar? Quando Jesus voltar. É até a consumação dos séculos. E o que a gente ensina? A palavra, sim. Mas o que está contido na palavra? O caráter de Cristo. É isso que nós ensinamos para um discípulo. O caráter de Jesus, que ele precisa ter. Não é a teologia é para outra coisa. Nós vamos ensinar a palavra de Cristo, implantada e enxertada nos corações. Eu sei que você já deve ver assim, caramba, então isso dá trabalho. Sentar lá na Estefânia, pregar para os clientes, é bom, é até gostoso, mas é mais profundo. O Senhor nos chama para algo mais profundo. Nós somos aqueles que vão incluir pessoas na família.
E vamos nos responsabilizar por esses novos filhos, por esses novos irmãos. E vamos cuidar desses irmãozinhos até que eles cresçam e estejam prontos para cuidar de outros irmãozinhos também. E façam a mesma coisa. Isso foi o que Jesus nos ensinou a fazer. Então, essa obra, querido, ela demanda tempo. Tempo é necessário. E você talvez fale assim, tempo é um negócio que eu não tenho. Tem sim. Deus te deu todo o tempo do mundo. Você tem aí 120 anos para viver nesse mundo. Isso se você cuidar do corpinho direitinho, igual a Vanessa está botando para cuidar. Aí você pode chegar aos 120. Então, tempo você tem. Talvez o que você esteja fazendo é usar o tempo da forma errada. Por que, Felipe, usar o tempo da forma errada se eu estou fazendo tudo que a vida manda eu fazer? Então, está errado. Não é a vida que tem que mandar você fazer alguma coisa, é o Senhor, o dono da tua vida. Então, amado, entregar ao Senhor o nosso tempo para essa missão, para essa obra da igreja, é fundamental. Você tem que entender isso. Disponibilidade. Você está disposto a abrir a sua casa? Agora eu estou falando que você tem que dar tempo, mas agora também eu estou falando que você tem que ter disponibilidade para abrir a sua vida, a sua casa para pessoas. Para receber alguém lá que quer abrir o coração, quer falar com você, aquele seu colega de trabalho que você falou de Jesus, mas que você precisa levar ele para um ambiente mais íntimo, para falar para ele as verdades do reino de Deus. E como o Senhor quer transformar a vida de alguém, como o Senhor é poderoso para produzir essa transformação. Isso vai falar que você precisa agora também ter uma vida coerente com aquilo que você vai pregar. Porque só pregar é repetir, é sair por aí repetindo um monte de coisa. A internet está cheia de frases que você pode repetir. Na verdade, você mesmo pode ir para a internet, se colocar lá e falar um monte de coisa bonita. E ter milhões de seguidores e até ganhar dinheiro com isso, não fazer um discípulo de Jesus. Porque o discípulo a gente faz com a nossa própria vida, com o nosso próprio tempo. Quando a gente está disponível para o Senhor e para as pessoas, para que elas conheçam esse evangelho através de nós, da nossa própria vida. Porque aquilo que a gente fala, a gente precisa viver. É assim que nós fazemos discípulos de Jesus. O teu discurso precisa ser coerente com a sua prática. Senão você não vai fazer nem um discípulo. Amém? Isso envolve relacionamento. E aí talvez aqui a gente tenha um problema no nosso estado, porque diz que o capixaba não gosta muito de relacionamento, né? De abrir muito a casa. Mas isso não é verdade. O capixaba é meio que mineiro, né? Difícil de abrir, mas quando abre o coração, abre de verdade. Não é isso, Manu? Você é capixaba, né, Manu? Glória a Deus. Discipulado envolve relacionamento. Tem que se relacionar para fazer discípulo. Senão não vai rolar para você. Você tem que se relacionar. Você vai pregar a vida inteira para pessoas. E se você não dispor o teu tempo, a sua vida, se você não quiser se relacionar, você não vai conseguir fazer discípulos. Porque envolve todas essas coisas. Amado, é só olhar para Jesus. Ele largou tudo para lá. E foi andar com um grupinho de homens. Andando de cidade em cidade, pregando o evangelho, fazendo discípulos. É uma decisão. Mas uma decisão que você precisa tomar baseada na palavra de Cristo. Amém? E aí eu tenho que fazer uma pergunta para você. A sua vida realmente, depois de tudo que eu falei aqui, está disponível para o Senhor? Você está disponível para o reino? Você está disposto ou disposta a doar sua vida por alguém? Nem que seja um.
Nem que seja um que você consiga arrastar para a eternidade e falar, vem, criatura, você vai subir comigo. Mas não vou deixar você para trás, não, vamos embora. E pelejar com aquela alma até que ele, entrou no reino de Deus. Aí você chega lá, Jesus, foi duro, mas eu trouxe comigo. Irmão, às vezes a gente tem que fazer isso. Olha, Alessandro está rindo ali. Porque não é, cara? Pelejar, não desistir. Mas pelo menos um. Você dizer, Jesus, eu cumpri o teu mandamento, a tua ordem, eu fiz discípulo, está aqui. Aí. Você está disposto a isso, amado? O discipulado, ele é uma obra contínua e geracional. E eu quero falar para você de Timóteo e Paulo, para explicar melhor esse contexto. A gente tem mais uns 15 minutos aí, eu acho que dá para a gente falar tudo. Se Deus assim me permitir, para o relógio, Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2. Segunda carta a Timóteo. Se isso significa que Paulo escreveu 2 vezes para o seu filho. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 2. Diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Olha só, Paulo está chamando Timóteo de filho. Você é meu filho. Fortifica-te na graça, ou seja, a graça ela te fortalece, ela te dá força para essa tarefa que não é fácil. Isso tudo em Cristo Jesus. Pega as palavras, Timóteo, que você me ouviu dizer diante da presença de muitas testemunhas e agora confia elas a outros homens fiéis e idôneos que façam o mesmo. O que Paulo está ensinando Timóteo a fazer? Discípulos. Discípulos. Então, aqui a gente vai ver esse princípio muito claro, esse discipulado geracional, relacional e intencional. Guarde essas palavras. Geracional, relacional e intencional. Paulo, ele era dessa forma. E o discipulado precisa ser dessa forma também. Você precisa ter uma consciência de que você está gerando para o Senhor. Você precisa ter uma consciência de que isso envolve um relacionamento profundo, porque o verdadeiro discipulado fala de um relacionamento profundo. E ele também precisa de intencionalidade. Por que intencionalidade? Porque às vezes você vai precisar tocar em assuntos e vai ter que ser, a intenção vai ter que ser muito clara. Não dá para ser superficial. Você está entendendo? E por que Felipe precisa de tudo isso? Porque, amado, o que nós estamos fazendo é cooperando com a obra do Senhor, de formar pessoas e ver pessoas transformadas para o reino de Deus. Isso é muito sério. Isso não fala de encher bancos de um lugar que a gente chama de igreja, mas fala de uma coisa que a gente vai levar para a eternidade. A gente precisa destruir na nossa mente essa ideia de uma igreja institucional, onde as pessoas se encontram ali, nem se conhecem, nem se relacionam. Queridos, essa não é a família do Pai. A família, ela se conhece, ela se relaciona. Ela gasta tempo junto. Ela vive as histórias juntos. Elas sofrem junto. Elas se alegram junto. Isso é a família de Deus. E o que nós estamos fazendo é isso. É gerando a família do Pai. Por intermédio de Jesus. Olhando todos para Ele e falando, nós precisamos nos parecer. Por isso, o discipulado é importante, porque ele vai cooperar com isso. Sabe, porque um ajuda o outro a se parecer com Jesus.
a tirar os nossos defeitos, as nossas falhas, as coisas erradas que existem em nós. Então, o discipulado ele vai ser relacional, porque você vai ter alguém para falar a verdade para você. Você ouve verdades aqui, você é confrontado por verdades que saem desse lugar, porque é o Espírito Santo que está indo na sua direção, mas você fica no seu silêncio aí. Agora, se tiver alguém próximo de você, olhando para você e falando, ei, falei igual capixaba agora, né? Ei, ei, isso está errado. David não gostou muito não, fez, tá pegando, né? Relacionamento. É muito tempo nessa cidade. Então, amado, perceba a diferença de você simplesmente pregar para uma pessoa, para agora você entender o que é fazer um discípulo de Jesus. Amém? Eu queria dar um exemplo mais específico daquilo que Paulo fala também, sobre geracional e relacional. Essas duas palavras. 1 Coríntios, capítulo 4, do 14 ao 17, fala assim: não escrevo estas coisas para envergonhar vocês, mas para os aconselhar como meus filhos amados. Olha o geracional aí. Embora possam ter muitos tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu mesmo os gerei em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha o que Paulo está falando, eu gerei vocês por meio do Evangelho. Então, quando a gente prega esse Evangelho de forma intencional, nós estamos gerando pessoas em Cristo. E é isso que ele está falando aqui. Eu gerei vocês em Cristo. Portanto, suplico que se tornem meus imitadores. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, o filho dele também, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual, olha só como o relacionamento é poderoso, o qual trará a lembrança de vocês a minha maneira de viver em Cristo Jesus. Por que ele estava enviando Timóteo? Porque Timóteo era o filho e sabia como Paulo vivia em Cristo. E Paulo estava olhando para aquela igreja de Corinto e estava falando, vocês precisam de modelo, vocês precisam de alguém que mostre a vocês como caminhar em Cristo. E Timóteo é esse filho amado meu, que eu gerei, e ele sabe exatamente como eu caminho em Cristo, e ele vai mostrar isso para vocês. Geracional e relacional. Um filho gerado que teve relacionamento com seu pai na fé e foi capaz agora de reproduzir aquilo que o seu pai viveu. É o que está escrito aqui, amado. O que está de acordo com o que ensino por toda parte, em todas as igrejas. Eu vou repetir. Meu filho amado e fiel no Senhor, o qual trará a lembrança de vocês a minha maneira de viver em Cristo Jesus, o que está de acordo com o que ensino por toda parte em todas as igrejas. Então, Paulo está dizendo assim, olha, o que eu ensino, eu vivo. E Timóteo vai aí para mostrar para vocês e testificar para vocês. Vocês estão precisando de modelo. Vocês estão precisando disso. Então, eu estou enviando um filho. Porque um filho, esse sim, dá o recado. Esse sim revela e mostra como é a família. Vocês estão percebendo a importância dessa relação? Como é importante a gente entender esse princípio de gerar. Tem gente aqui que já está cuidando de pessoas, mas tem gente que ainda não. E por que você ainda não está gerando ninguém? Você precisa responder para si mesmo. Será que há uma necessidade de passar ainda muitos anos antes de você começar a fazer discípulos? Não, amado. Não é verdade. Uma pessoa que se converte hoje, amanhã, ela pode sair ali e fazer um novo discípulo e ela pode começar a cuidar. É verdade. Mas ela está aprendendo ainda, vão aprender juntos.
Então, talvez você que já está cuidando, esteja aprendendo um pouco mais nessa noite da importância desse discípulo que Deus deu para você cuidar. Ah, Felipe, mas eu só tenho um. Não tem problema. Cuida desse muito bem. Entenda esse relacionamento geracional, essa ideia relacional que há no discipulado. Viva isso de verdade. E eu falei também que ela é intencional, não foi? Eu quero dar também um exemplo de Paulo falando para o seu filho sobre ser intencional na obra de fazer discípulos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra, seja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Olha o discipulado perfeito aqui, irmão. Ele está mandando primeiro o quê? Pregar a palavra, intencionalmente, em tempo e fora de tempo, não interessa. Aí depois ele está falando das coisas que compõem a vida de um discipulado. Corrija, repreenda, encoraje, com paciência e ensine. Lindo demais isso aqui. Corrigir, repreender, encorajar, ter paciência e ensinar. É a rotina de um discipulado. Ah, quem me dera se a igreja vivesse isso na sua plenitude. E quando eu falo igreja, eu estou falando de todos, querido. Se nós pudéssemos viver isso de verdade, relacionamentos profundos. Então, o que a gente está vendo aqui, Paulo ensinando a Timóteo, Timóteo ensinando a homens fiéis, e esses homens ensinando a outros. E aí a gente recebe esse evangelho, essa palavra hoje nos nossos dias. Isso é ou não é maravilhoso? Isso não é para ser retido, amado, isso é para ser transmitido. Amém? Faz uma pergunta para você, por que eu não estou fazendo discípulo? Pergunta aí, ó, no seu coraçãozinho, aí dentro de você. Talvez você precise começar a pregar, para você ganhar, para você consolidar, cuidar, sabe? Consolidar para você poder enviar também, porque é um outro processo, é um processo contínuo, permanente, até que Jesus volte. O reino de Deus, ele avança por meio de vidas que investem em outras vidas. É simples assim. Alguém decidiu doar a sua vida em favor de outros. Então, amado, é um investimento. Mas deixa eu te falar que é um bom investimento. Porque há recompensa na vida eterna para esse trabalho, para esse serviço. A salvação é de graça. Boa notícia, né? Você fala, ufa, pelo menos estou salvo. Show de bola. Mas a eternidade, você já pensou nela? Você já pensou em tudo aquilo que Jesus falou sobre ajuntar tesouro no céu? Ué, precisa? Para que eu vou querer levar tesouro para o céu, ajuntar tesouro no céu? Se lá tem ruas de ouro, mar de cristal, lá as portas são de jaspe, e aí a gente vai falar o nome de pedras e pedras preciosas aqui que existem no céu, e outras que a gente não conhece. Para que eu vou mandar tesouro para o céu? Querido, nenhuma dessas coisas serão valiosas no céu. Elas estão lá para você pisar nela. Por que a rua é de ouro? Você pisa nela. Quanto vale um asfalto? Você já pegou um pedaço de asfalto na rua e falou, vou levar para vender? Nada, você chuta para o canto. Ouro no céu é assim. Agora, qual tesouro Jesus está mandando, então, a gente juntar no céu? Qual tesouro que você acha? Fala mais alto, mano. Pessoas. Vidas. Essas são valiosas. Coisas que têm, de fato, valor na eternidade. E aí a gente gasta mais tempo com ouro aqui, né? A gente perde mais tempo ganhando ouro
Ó. Eu vou dar uma dica para você. Você fala assim, mas se eu não ganhar ouro, eu não como, não bebo, não moro. Isso não é muito verdadeiro, não, mas vamos lá. Enquanto você está ganhando ouro, ganha vidas para Jesus. Faz discípulos. Seja intencional aonde você estiver. Deixa o Senhor usar você, tua casa, tuas palavras, o teu serviço. Ame pessoas. Sirva cafezinho. Sirva um copo de água gelada. Sirva alguém, amado, em amor, com intencionalidade de abrir a porta, o coração daquela pessoa, para que você possa falar desse amor de Deus. Seja intencional. Não perca tanto tempo com a vida aqui desse mundo, dessa terra, porque a eternidade é uma outra história. E Jesus está dando essa dica para nós. Olha, olhem para o alto. Olhe para a eternidade. Não olhe para as coisas visíveis. Essas são dicas para nós. Amém? Deus continua perguntando, eu já estou terminando. Quem enviarei? E aí? O que você vai responder para ele? O mundo continua precisando ouvir a mensagem. A igreja continua sendo o instrumento de Deus na terra. E quanto a isso, deixa eu te falar, os anjos queriam esse ofício. Eles queriam uma oportunidade de pregar o evangelho, mas Deus falou, não, são os filhos, são os meus filhos que vão pregar. Homens pregando para homens. A grande questão é, qual será a sua resposta para o Senhor? Amém? Queridos, que a gente possa entrar nessa missão de Deus, que a missão é dele. Fazer discípulos é uma missão de Deus. Nós só estamos aqui para ajudar, cooperar, doando a nossa vida e o nosso tempo em favor de pessoas, para que elas possam, de fato, conhecer o Senhor. Amém? Um pastor não consegue cuidar de uma igreja pequena como essa sozinho. Quanto mais uma igreja maior. Então, infelizmente, a gente olha hoje padrões de igrejas grandes, enormes. Está tudo bem, não há nenhum pecado nisso. Mas se não houver um discipulado real, verdadeiro ali, aquele crescimento está comprometido. A obra de fazer discípulos de Jesus está comprometida. O Senhor não mandou a gente estabelecer grandes igrejas, o Senhor mandou a gente fazer discípulos. E fazer discípulos envolve tempo, disponibilidade, relacionamento. Tudo isso. Não é uma obra fácil, mas é um chamado para nós. Rafael, Lorenzo, já estão ouvindo essa palavra, Elias, já podem fazer discípulos. Na escola tem coleguinhas, amigos, que eles podem falar de Jesus. Imagina só, Rafael começa a falar hoje de Jesus para um colega da escola que estuda com ele até a faculdade. Muita oportunidade, né, Rafa? De levar alguns amigos para Cristo. A probabilidade é muito grande de que esses amigos permaneçam no Senhor. Manu participava de um grupo, né, Manu? Na escola. Tem uma amiga até hoje, discípula de Jesus também, que orava por você, né, Manu? Quando você estava lá meio em barro, meio tijolo. Relacionamentos, irmãos. A igreja precisa viver relacionamentos. É isso que nos solidifica e nos torna discípulos de Jesus. Frequentar apenas um culto, como a gente chama, né? Um encontro, uma reunião,
não é o suficiente para nos tornar discípulos. Nós precisamos sujeitar a nossa vida ao Pai e à igreja, aos nossos irmãos. E deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos molde através de pessoas. Ele já faz isso através da palavra, mas Ele usa irmãos também para fazer isso contigo. Se entregue de coração a essa obra do Senhor. Tanto para você ser um discípulo, quanto para você fazer discípulos. Todos aqui estamos no mesmo nível. Nós precisamos ser e precisamos fazer discípulo. Porque quem não é discípulo não consegue fazer. Eu mostrei aqui para você, Paulo falando exatamente desse assunto com Timóteo. É assim que funciona. Esse é o chamado de Jesus. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Leia e você vai entender, o Espírito Santo vai clarear mais esse tema no seu coração. Amém? Hoje a gente vai terminar sem canção, pode ser? Ou o Gabriel já tinha alguma canção?